E aqui está esse videozinho, essa ilustração, está fazendo menção de uma passagem que está na Bíblia. Amém, irmão? Você sabe onde que está aí? Você sabe qual que é? Você sabia que está na Bíblia? Esse videozinho que nós vimos aqui está fazendo menção a uma passagem que está na Bíblia? Está em Marcos, está em João 5, tá? E nós vamos falar um pouquinho aqui, faz menção de uma mensagem que está aqui em João 5, e nós vamos compartilhar nela aqui também. Nós estamos aqui, ingressando em mais uma série de mensagens que o Senhor nos trouxe a direção. Irmãos, eu sempre gosto de frisar algo aqui, e é sempre bom falar. Quanto mais a gente vai falando, mais vai gravando, e você precisa entender aonde você está pisando, você precisa saber aonde você está. Por isso tem algumas coisas que eu sempre gosto de deixar muito bem explicado, para a gente não ter problema algum. Deixa eu dizer algo para você. Quando a gente fala que a gente está trazendo uma série de mensagens aqui, não foi porque eu e a pastora Natália sentados lá em casa, batendo papo de barriga cheia, a gente chegou à conclusão que a gente tinha que trazer uma série de mensagens para trazer aqui para a igreja, para poder preencher espaço, para poder preencher culto de quarta-feira, para poder encher. De cara, isso aí já está descartado, porque a gente tem zelo pela palavra de Deus, e eu creio que você também zela por uma boa palavra de Deus, é por isso que você está aqui. Se não fosse assim, nem aqui você estaria. Então, irmãos, nós sempre deixamos isso bem claro, que aqui a nossa única intenção é apresentar as pessoas a Jesus às pessoas, e aí por diante já não cabe mais a mim, já não cabe mais a você. Então nós temos muito zelo, e quando Deus nos traz uma direção, nós de imediato ali recebemos aquilo ali, e nós vamos ali fazer o quê? Nós vamos nos preparar, nós vamos ali buscar mais do Senhor, nós vamos orar, nós vamos jejuar, para Deus nos revelar conforme aquilo que Ele quer que a gente faça. Eu nunca vou subir nesse altar aqui, irmão, para me falar o que eu acho, o que eu penso. Eu já falei isso aqui várias vezes e sempre vou repetir isso aqui. É muito bom a gente ficar claro com isso aqui. Então, se a gente está trazendo uma mensagem, se a gente está trazendo algo aqui, foi porque o Senhor trouxe para nós e nós estamos transmitindo, passando para a igreja. Porque se eu não fizer conforme o Senhor quer que eu faça, irmãos, eu vou ter que prestar conta. Eu vou ter que prestar conta. Então, da mesma forma, é aquele que recebe a palavra de Deus de uma forma genuína e não coloca em prática da forma que Deus leva ele a fazer, também vai ter que prestar conta. É com Deus, não é comigo. Então, irmãos, eu gosto sempre de deixar isso bem claro, que nós não fazemos aqui coisas para preencher ou aquilo que nós achamos ou aquilo que nós pensamos. Então, irmãos, eu quero mais uma vez deixar você muito tranquilo, com o seu coração em paz, que da mesma forma que nós trouxemos aquela série de mensagens falando acerca de elementos para você ter uma caminhada de fé, e pessoas que seguiram, pessoas que obedeceram, várias delas, inúmeras delas, contam as suas histórias de fé que alcançaram em Cristo Jesus. Aqui também não é diferente. Você sabe por que tem muitas pessoas que estão desistindo da vida? Muitas pessoas estão querendo suicidar, muitas pessoas estão em depressão, muitas pessoas não querem congregar, muitas pessoas não acreditam mais no amor. Você sabe por quê? Porque muitas delas não conhecem essa verdade, saber que alguém se importa com ela. É muito difícil alguém estar numa situação deplorável e ouvir alguém dizer para ela assim: alguém se importa com você. E aqui que entra, igual esse homem que estava aqui, que nós acabamos de ver nesse vídeo aqui. Primeiramente quero compartilhar com você aqui um versículo que está em Provérbios 15:3, que vai dizer assim: os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, e fala que Ele contempla os bons e os maus. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender acerca de falar do cuidado de Deus, acerca de falar que Deus se importa comigo, que Jesus se importa comigo e Jesus se importa com você, é você ter essa convicção, essa clareza de que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Pastor, como assim? Deixa eu dizer algo para você. Quando você está em situações que você acha que ninguém está vendo, e verdadeiramente às vezes pessoas não estão vendo, às vezes é um familiar seu, às vezes é sua esposa, ou seja quem for, às vezes você olha, está passando situações, ninguém está me vendo. Eu quero dizer para você que quem precisa te ver, está te vendo, e os olhos dele nunca se afastou de você, que é os olhos do nosso Senhor. Então você pode dizer comigo assim: Jesus se importa comigo? Amém, irmão. Que fé, hein? Fala aí mais uma vez: Jesus se importa comigo. Irmão, se nós não entendemos isso, de nada adianta. Não adianta, irmãos. E nós precisamos ter essa certeza. Sabe por quê? Porque andar em Cristo, nós sempre falamos isso, é por fé. Porque os seus olhos físicos não vê Jesus. O meu olho físico aqui não vê Jesus ainda não. Esses olhos não vão ver Jesus. Mas de fato é, quando nós clamamos, nós buscamos, nós sentimos e temos a convicção que Cristo está na minha vida, que Cristo está na sua vida.
Então a primeira coisa que você precisa entender lembra quando você às vezes está lá, trancafiado, desistindo da vida, pensando que ninguém está com você. Ei, lembre-se desse versículo: os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, estão sobre você, e Ele está te contemplando. E aqui fala que Ele está contemplando os maus e os bons. O que é isso, irmãos? Está te contemplando se você está em uma boa conduta ou não, mas Ele também está te contemplando o dia que você está bem e o dia que você também não está bem. Está te contemplando o dia que você está só chorando, que você está só reclamando, que você está pensando que nada dá certo para você. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, contemplando os maus e os bons, a situação boa e a situação ruim na sua vida. Então, irmãos, olha para você entender algo. Às vezes teve coisas que na nossa vida a gente não fez, e que seriam mal contra a nossa vida, seja ele qual for, ou não entramos em caminhos que seria mal para a nossa vida. Às vezes achamos que isso veio de nós mesmos. Eu quero afirmar para você, foi o próprio Deus que te livrou. Foi o próprio Senhor que te tirou ali, que te livrou, porque os olhos dele estão sobre a minha vida, estão sobre a sua vida. Então, mais um recadinho para mim e para você: seja onde você estiver, fazendo o que for, lembra, os olhos do Senhor estão sobre a minha vida e sobre a sua vida. Irmãos, isso é algo que nós podemos trazer nessa parte do cuidado, nessa parte do amor incondicional de Cristo com a minha vida e com a sua vida. Quantas pessoas aí fora não conhecem essa verdade? Quantas pessoas dentro da minha casa, dentro da sua casa, que não conhecem essa verdade? Quantas pessoas do nosso convívio que não conhecem essa verdade, de dizer que os olhos do Senhor estão sobre a vida dele, contemplando, em dizer: eu não sei o que você está passando, mas pode ter certeza de algo, Deus está com os olhos sobre a sua vida, e se você clamar, se você falar com Ele, de imediato, Deus vai te responder. Mas o nosso problema, irmãos, é que nós queremos a resposta de Deus do jeito que eu acho, do jeito que eu penso. E aqui nós vamos ver esse texto aqui que nós lemos, que nós vimos o vídeo, que está em João 5, que vai falar de um homem, de um ex-paralítico, vamos dizer assim, que era um homem que ele estava à beira de um tanque, e não tinha 3 dias, não tinha 4 dias, não tinha 5 dias. A Bíblia vai me dizer que aquele homem, havia 38 anos que ele estava à beira de um tanque. 38 anos paralisado, 38 anos que aquele homem não andava, melhor dizendo, 38 anos que aquele homem era acometido daquela enfermidade. Ele, imagina, irmãos, 38 anos paralisado. Quantos sonhos parados, família, seja eles qual for, em todas as áreas da vida daquele homem. 38 anos ali sofrendo de uma enfermidade. E aqui a palavra de Deus vai dizer que aquele homem estava à beira de um tanque. E esse tanque aqui a Bíblia vai relatar que fala que em um certo tempo, de tempo em tempo, vinha-se um anjo, agitava as águas, e quem conseguia descer no tanque era curado de todo mal. É o que a Bíblia está dizendo. Pode abrir sua Bíblia aí em João 5 para você acompanhar aí. Se eu estiver falando errado aqui, vocês vão me ajudando aí também. E aqui vai dizer que aquele homem, durante 38 anos ele sofria dessa enfermidade, e aquele homem, de alguma forma ou outra, ele chegou ali até aquele lugar. Se alguém pegou ele no colo, levou até lá, se alguém saiu carregando ele, enfim, aquele homem chegou até a esse tanque. E aqui a palavra de Deus vai falar que aquele homem está ali, há 38 anos que sofria daquela enfermidade, estava paralisado, estava com a sua vida totalmente travada, tudo trancado, nada ia para frente, até mesmo porque devido à sua situação física. Nós estamos falando aqui de uma paralisia física, mas eu quero dizer algo para você: quantos de nós, em várias áreas da nossa vida, já não são apenas 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas são milhares de misericórdia, anos e anos, vou chamando os irmãos de dinossauro aqui, sangue de Jesus tem poder. Irmãos, quantos de nós, que já são muitos anos, que existem várias áreas da nossa vida, que está tudo trancafiado, está tudo parado, nada vai para frente. Quantos de nós aqui que existem áreas da nossa vida, na nossa casa, na nossa família, que está tudo como esse homem estava aqui, paralisado, nada vai para frente, nada anda. Infelizmente não é difícil hoje você encontrar pessoas nessa situação, fora da igreja e dentro da igreja. Está aqui dentro desse quadrado, não quer dizer nada não, irmãos.
Não estou desprezando vir congregar, pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo existem às vezes pessoas que estão aqui dentro da igreja, estão dentro desse quadrado, que ainda estão com áreas da sua vida paralisadas. Pastor, por quê? Se está pregando a palavra, está trazendo o louvor que é de Cristo, porque as pessoas estão com a sua vida totalmente paradas, paralisadas. E aqui nós vamos ver nesse texto, que aquele homem está ali, e chega Jesus. Irmãos, como não entender através da palavra que Jesus se importa comigo, que Jesus se importa com você? Fala com seu irmão, Jesus se importa com você. Fala mais uma vez aí, porque se você estiver dormindo ele vai acordar. E o que dormir eu vou chamar pelo nome aqui, para pregar junto comigo aqui. Estou brincando, viu, irmão? Misericórdia. Falei brincando. Irmãos, é o calor baixa pressão, irmão. Calor baixa pressão. Mas daqui a pouco vai dar tudo certo. Aguardem e verão. Irmãos, como não falar do amor, do cuidado de Cristo? Como a gente não entender que Deus, de fato, Ele se importa comigo, Ele se importa com você? Aquele homem estava à beira ali daquele tanque, e a esperança dele era o quê? Olha, a hora que a água agitar, a hora que fazer o burburinho, alguém vão vir, vão me colocar lá dentro, e eu vou ser curado. E durante anos aquele homem ficou nessa expectativa. Aí eu volto a dizer, por que muitas pessoas às vezes estão dentro da igreja, estão fora da igreja e ainda não conseguiram alcançar e entender esse cuidado de Deus, que estão com seus olhos fixados em quem não pode fazer nada por você. Estão com seus olhos fixados em muitas das vezes em estrutura, estão com seus olhos fixados em coisas que foram colocadas pelo homem. Ei, naquele videozinho ali, na encenação, não está escrito isso aqui, mas aquele homem que estava ali simbolizando Jesus, falava para ele assim, olha, por que você está pegado no tanque? O tanque não pode fazer nada para você. Resumindo, se o tanque resolver seu problema, você não estava aqui mais não, meu filho. Você já estava andando há muito tempo. A verdade é que muitos de nós estamos apegados em tantas coisas, às vezes dentro do templo. É a forma que faz isso, é a forma que faz aquilo. Deixa eu dizer, isso não vai mudar a sua vida. Se as cadeiras estiverem em diagonal, se elas estiverem viradas de cabeça para baixo, se tiver com som, se não tiver com som, o que faz a diferença na sua vida e que faz você andar em todas as áreas se chama Jesus Cristo. Ele de fato se importa com você. E aí nós vamos ver que aquele homem estava apegado, irmãos, ao tanque. Prova essa que quando Jesus chega para ele e fala assim, olha, você quer ser curado? Parece ser uma pergunta tão óbvia. Perguntar para uma pessoa que está paralítica se ela quer andar. Da mesma forma, quando Jesus chegou para Bartimeu, um homem que era cego, fala que ele assim, ô Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Pastor, mas é muito óbvio, o homem não está vendo. Agora, quem te garante que às vezes ele não queria só que alguém atravessasse ele da rua de um lado para o outro? Jesus, ele respeita a sua decisão. Jesus, ele respeita o que você quer. Jesus, ele chega e ele te pergunta, o que queres que eu te faça? Aí cabe a mim, cabe a você falar se o que nós queremos diante de Cristo ou não. É igual Bartimeu, como eu disse, olha, o que você quer que eu te faça, Bartimeu? Pela lógica, todo mundo deve ter olhado e falar, Jesus, o homem não enxerga, ele quer ver. Como eu disse, às vezes ele queria uma capa nova, às vezes ele queria só que alguém atravessasse ele a rua de um lado para o outro. Mas enfim, aqui esse homem, Jesus chega e fala aquele assim, o que queres? Você quer ser curado? Você já está aí tem muito tempo. E a palavra vai dizer aqui, irmãos, que Jesus sabia que aquele homem estava ali há muito tempo. A Bíblia vai nos dizer. Jesus conhecia a história. Então olha, às vezes você está passando situação na sua vida, você está passando por algumas coisas na sua vida que você chega a falar assim, Jesus se esqueceu de mim, Jesus não lembra de mim. Através dessa palavra eu quero dizer para você, Jesus não se esqueceu de você, Jesus lembra de você, e Ele sabe quanto tempo que você está nessa situação, e a intenção dele é que você venha sair dela. E aqui a palavra de Deus vai falar que aquele homem responde para Jesus o seguinte, fala para ele assim, eu não tenho ninguém, quando as águas são agitadas, para que eu possa ser colocado dentro do tanque, eu não tenho ninguém aqui para me pegar, para me colocar dentro ali do tanque, para me ser curado. Olha para você ver, aquele homem estava tão habitolado, ele estava tão apegado naquela estrutura, que ele nem sequer, e na hora de imediato ele entendeu o que Jesus estava falando. Na hora ele pensou, ufa, arrumei um amigão, na hora vai ficar sentado aqui comigo, na hora que a água agitar, vai pegar, vai me jogar dentro da água, vai resolver meu problema. E aí Jesus continua dizendo para aquele homem, falando que ele, olha, ali como está no vídeo, resumindo, eu não estou te perguntando isso não, meu filho. O que eu estou te perguntando é, você quer ser curado?
Eu já sei que você está aí há muito tempo. Agora imagina aquele homem, 38 anos. Alguém chegar e falar com ele assim: olha, você quer ser curado? É conflitante mesmo. É muito difícil da pessoa aceitar de imediato, irmãos. É assim como pessoas que nós conhecemos, que estão em situações de você chegar e falar assim: olha, vamos caminhar comigo, vamos até Cristo, que vai ter solução para o seu problema. A pessoa olhar e falar assim, de cara, ela já vai desconfiar, falar: peraí, você vindo me chamar para me ajudar, para me levar para um lugar, para me ter a minha vida mudada, de graça, sem pagar nada? É verdade ou não é, irmão? De cara a pessoa vai olhar e falar: peraí, tem um trem errado aí. Você está me chamando, a pessoa está vindo se preocupar comigo, se importar com a minha vida, sendo que muitos já me abandonaram, muitos já me deixaram, tão pouco se importando comigo, e alguém vem me falar que alguém se importa comigo? Então, irmãos, às vezes você vai chamar pessoas, ou você vai receber essa palavra aqui hoje, de imediato, pode parecer que seu coração vai até se fechar, mediante a situação que você está vivendo, que você está passando. Mas o que eu quero te dizer, Jesus não está aqui questionando com você, por que tem 38 anos você está parado, ou o que te levou, não. Ele está te fazendo uma pergunta para mim e para você: você quer ficar são, você quer ser curado? Essa é a pergunta de Jesus e ponto final. E aí nós vamos ver que tem pessoas que na hora ficam resistentes, assim como esse homem. Então nós não podemos criticar e falar: olha, para você ver, Jesus está falando que vai curar, e o cara não presta atenção. Quantos de nós Jesus já está falando que vai curar nós aqui, ó, de religiosidade, vai curar nós de um monte de trem, e a gente ainda está paralisado na nossa vida, porque a gente ainda não parou para ouvir e falar: Senhor Jesus, eu quero ser curado, eu quero ser tocado pelo Senhor. Quantos de nós, irmãos, que ainda estamos vivendo uma vida infelizmente paralisada? Quantos de nós que às vezes vamos perguntar se áreas da nossa vida estão caminhando, estão andando? Infelizmente não estão, porque a gente está focado na estrutura, a gente ainda não parou para entender que Jesus se importa comigo e com você, e que a única intenção dele é que nós venhamos andar e caminhar livremente. E aí nós vamos ver o texto da importância que Cristo deu para aquele homem, que ele disse para ele: olha, toma o teu leito e anda. E aqui nós vamos ver no texto que aquele homem pega o seu leito, ele levanta e sai caminhando. Mas assim que aquele homem começa a caminhar, vem ali pessoas e começam a questionar e a indagar, dizendo assim: olha, é impossível, você não pode fazer isso, hoje é dia de sábado. Você está levantando, pegando a sua cama, você foi curado no dia de sábado, isso é proibido. Resumindo, se fosse depender das pessoas, ia ficar paralisado, ia ficar estagnado, ia ficar mais 38 anos lá, que nem para prestar para colocar o homem dentro do tanque, o povo lá prestou. Agora fica um recadinho para mim e para você: quantos de nós, que às vezes, por ficar colocando termos, limites, não estamos chegando e anunciando as boas novas de Cristo para que as pessoas sejam curadas? Quantos de nós às vezes estamos sendo como aqueles homens ali, estamos além de não levar pessoas até Cristo para conhecer que de fato Ele se importa com nós, muito pelo contrário, nós estamos sendo a barreira das pessoas chegar até Cristo, e quando elas são tocadas, são alcançadas, a gente ainda fica questionando ainda: ah, mas espera aí, fulano desse jeito já está assim, ô pastor, espera aí, e você acha que isso não acontece não, irmão? Você acha que isso não acontece de vez em quando, não, de chegar para a gente esses relatórios, não, irmão? Ah, pastor, mas espera aí, está muito cedo ainda, mas fulano já está assim, mas espera aí, você quer que esteja lá no mundo, enfincado nas drogas, na prostituição? Não, irmão, ele veio para o lugar onde quer redenção, e a redenção é através de Jesus Cristo, porque às vezes se dependesse de mim, de você, estava mais ou menos enrolado. Não estou querendo colocar peso de responsabilidade nas costas de ninguém aqui, pelo amor de Deus, misericórdia, mas a gente precisa entender que às vezes, aqui há duas situações nesse texto: ou a gente é aquela pessoa que é tocada por Cristo, que caminha e anda, ou nós somos aquele que atrapalha aqueles que foi tocado por Cristo a caminhar. Irmãos, a verdade é essa, simples e direto. E aqui nós vamos ver que aquelas pessoas ficaram questionando por que aquele homem estava andando, porque naquele dia para eles era contra a lei que alguém fosse curado. Por que muitos de nós ainda não fomos curados? Porque a gente está dependendo do homem. E eu quero dar para você uma notícia, irmão: se você depender do homem, deixa eu dizer algo para você, eu e você estamos mais ou menos enrolados. O que você precisa entender é que Jesus se importa com você, e que Jesus, Ele quer tocar a sua vida diretamente. Eu quero dar um conselho para você: eu não sei qual área da sua vida hoje que você vê que está paralisada, que está estagnada, que não está andando, você está pegado em estrutura, você está pegado num monte de coisa. Irmão, deixa eu falar para você um negócio: a ordem de Cristo para mim e para você hoje é: levanta e anda. Eu não sei o que está te parando, eu não sei o que está te travando, mas o que eu quero dizer para você é: Jesus se importa com você, e é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Mas se eu e você não entendemos isso, irmão, deixa eu dizer algo para você: nós podemos falar, podemos fazer o que for, se você não se permitir experimentar
essa verdade. Aquele homem poderia muito bem falar assim: deixa eu te falar com o seu negócio, a sua proposta para mim de nada vale. Eu preciso de alguém que me pega no colo e me joga dentro do tanque quando a água agitar. Eu não quero que você fale para mim se eu quero ser curado. Curado eu quero ser. Mas e aí, você vai me pegar no tanque e vai colocar? Se aquele homem quisesse, ele poderia até ter falado isso com Jesus. Mas não, ele acreditou e ele viveu o milagre de Cristo na vida dele. Por que muitos de nós às vezes não estamos vivendo o milagre de Cristo na nossa vida? Por que muitos de nós ainda estamos estagnados? Porque nós ainda não abrimos o nosso coração de fato para entender que Cristo se importa com nós e que Cristo quer que nós venhamos pegar aquilo que está nos travando, aquilo que está servindo para a gente ficar deitado. Irmãos, às vezes é muito mais fácil falar assim: ah, não, eu vou ficar por aqui mesmo. Tanto que Jesus falou que ele pega essa cama aí e leva embora para ninguém chegar e deitar nesse trem mais, muito menos você. Jesus está falando para mim e para você hoje: pega teu leito e anda, vaza, vai caminhar nas áreas da sua vida. Se coloca de pé no seu lugar. Os meninos do louvor, pode vir aqui por favor. Ô, irmão, palavra por palavra, se a gente não tiver atitude, não muda nada na nossa vida. Sabe, irmãos, e infelizmente tem muitas pessoas que não estão alcançando a mudança. Mas se você for conversar, sabe citar até versículo de trás para frente, de frente para trás. Mas se a gente não permitir Jesus entrar na nossa vida, irmão, se a gente não permitir Jesus vir mudar algumas coisas ou mudar tudo, sabe, irmãos, eu ainda tenho muita coisa na minha vida que precisa ser mudada. Eu assumo, eu reconheço. E todo dia é um processo, é um pouquinho de cada vez. Deus vai mudando, vai mudando, vai mudando. Mas infelizmente tem pessoas que estão estagnadas, irmãos, e já conheceram, já ouviram a palavra, não foi nenhuma nem duas vezes. Mas enquanto não assumir um compromisso de fato com Jesus, entender que Jesus se importa com você, não é para te julgar, não é para te acusar, não é para te condenar, mas sim com a única intenção, que você viva bem. Como a palavra que disse, olha, Jesus sabia que aquele homem estava doente há muito tempo. E aqui nós vamos ver que Jesus, o primeiro passo dele ali foi conversar com aquele homem e curar aquele homem. Curou. Jesus não quis nem saber o que fez, levou aquele homem a estar daquele jeito. Jesus não ficou fazendo esses questionamentos. Só que no versículo 14, João 5,14, Jesus encontra aquele homem depois e fala aquele assim: você está curado, né? Sim, eu estou curado. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Infelizmente, muitas pessoas foram alcançadas por Cristo, começaram a caminhar, começaram a andar, mas deixaram o pecado vir na sua vida, e por isso às vezes estão estagnadas de novo. Ah, pastor, Jesus vem e cura, pô, mas ele curou, mas ele deu um alerta para ele aqui, ó: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Foi o próprio Jesus que falou, não foi eu que falei não, irmão. Tá aqui, ó, João 5,14, você pode ler lá. O próprio Cristo advertiu aquele homem, falando: você está curado. Então, irmãos, quando Jesus te curar, Jesus te libertar, Jesus te transformar, nunca se esqueça. E eu creio que Jesus mandou aquele homem carregar a maca dele. E ali eu não sei o que ele fez com ela depois, mas eu creio que todas as vezes que ele pensava em desistir, ou que às vezes ele pensava em extraviar, ele lembrava daquela maca. Às vezes é isso que nós estamos precisando. Sabe por que muitos de nós estão voltando atrás? Porque às vezes a gente não para refletir de onde Jesus tirou nós, irmão. Por que às vezes nós estamos em uma leva, irmãos? Isso é de nós, ser humano, tá? Se a gente tiver o Espírito Santo de Deus na vida da gente, irmão, a gente não dá coisa boa, não. Às vezes nós estamos muito arrogantes, muito soberbos, sabe? Esquecendo que Jesus se importa comigo, que Jesus se importa com você. E às vezes nós esquecemos de ver lá atrás, da onde Jesus nos tirou, da onde Jesus nos resgatou. O que Jesus fez na minha vida, o que Jesus fez na sua vida. Se a gente lembrar, irmãos, essa palavra, a gente vai entender e falar: eu tenho que a cada dia buscar ser melhor em Cristo Jesus. Então nessa noite eu não sei o que tem estado na sua vida, eu não sei o que tem te travado, eu não sei o que está na sua vida igual desse homem aqui. Aqui foram 38 anos no físico, irmão, paralisado, enfermo. Mas às vezes tem coisa na sua vida aí que já tem anos e anos que está paralisado. E Jesus está dizendo para mim e para você que Ele quer que você ande, que você tome isso aí, caminhe e ande, porque Ele tem poder para fazer. Eu queria convidar você a sair do seu lugar para a gente orar junto aqui nessa noite. Vem até aqui à frente, vamos orar. Nós queremos orar pela sua vida. Sabe, irmão, porque tudo que está travado na sua vida, irmão, Jesus quer que seja destravado. Sabe, irmãos, tudo que está
te impedindo você de caminhar. Tem pessoas, irmãos, que estão com problema dentro de casa, que está igual a história desse homem, já vai para 30 anos, já vai para 20 anos, já vai para tantos anos. Sabe, irmãos, tem pessoas que Jesus está mostrando claramente: olha, eu quero que você ande, eu quero que você caminhe, sabe, irmãos, não é para viver de aparência, não. Jesus está nos chamando para viver uma vida em abundância. Você acha que aquele homem vivia uma vida em abundância, irmão? 38 anos doente. Às vezes é isso que Cristo está te dizendo aqui nessa noite: olha, eu quero que você viva em abundância. Eu não sei qual é a área da sua vida que está travada, eu não sei qual é a área da sua vida que está estagnada. Eu não sei qual é, irmão, se tem 5, 10, 15, 20 anos, não interessa. E o que ocasionou chegar a isso, não interessa. O que Jesus está dizendo é: eu quero que você caminhe. Então nessa noite, vamos orar ao Senhor. E você aí vai falando com Deus. Aquele homem sabia qual que era a situação dele. Aquele homem ali sabia muito claro, tanto que ele falou para o Senhor. Nessa noite, fale para o Senhor o que na sua vida, o que na sua vida você vê aí que não está rompendo, que está travado, que está parado, que você até às vezes acha que Deus esqueceu dessa área na sua vida. Eu quero afirmar para você: Ele não esqueceu não, irmão. Jesus não esqueceu não, os olhos dele estão sobre a minha vida, está sobre a sua vida, e Ele está nos contemplando. Mas é necessário que nós venhamos nessa noite, como aquele homem, nos apropriar desse amor, desse cuidado, dessa importância de Cristo com a minha vida e com a sua vida, e assim nós colocarmos em prática. Hoje é noite de nós caminharmos. Hoje é noite de nós rompermos a nossa vida. Irmãos, às vezes muitos de nós, a religiosidade está sendo o que está quebrando as nossas pernas, literalmente, irmão. Às vezes nós estamos ali apegados como aquele homem. Ele estava apegado no tanque. Ele entendeu que o problema, a solução do problema dele era o tanque. Às vezes nós estamos com os nossos olhos entendendo: o dia que eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver isso, eu vou ser feliz. Os seus olhos estão no lugar errado, porque o único que pode de fato mudar a sua vida e transformar é Jesus Cristo. Então nessa noite, irmão, deixa Jesus curar você. Deixa Jesus te curar nessa noite, porque Ele está aqui, eu tenho certeza disso. E Ele se importa com você, é por isso que Ele está aqui, irmão. Jesus está aqui porque Ele se importa com você. Ele não despreza a sua dor, Ele não despreza a sua necessidade, Ele não despreza a sua angústia. Às vezes você vai falar: mas são tantos anos. Ei, às vezes você está apegado com os olhos no tanque, irmão. Às vezes você está esperando que as pessoas te pegarem. Quando me colocarem em tal lugar. E o dia que os pastores me pôr no altar, aí sim eu vou estar vivendo o ministério. Ei, não é pastor que te coloca em altar. Ei, não foi ninguém, não foi profeta que tirou Davi de trás das malhadas. Foi o próprio Deus que disse: vai lá e chama, que nós não vamos assentar à mesa até que Ele esteja aqui. Às vezes você está mirando no lugar errado. Eu não tenho poder de mudar e transformar a vida de ninguém, mas o Cristo ressurreto, esse sim tem todo o poder no céu e na terra. Às vezes você está querendo resolver o problema na sua casa, na sua família, na força do seu braço. Ei, não vai dar certo não, irmão. Você precisa tomar uma decisão, isso é fato. Mas você não vai conseguir resolver. Quando eu fizer isso vai dar tudo certo. Não, irmão, com isso você está se frustrando. Com isso você está se perdendo. Então, irmãos, vai orando aí. Nós também vamos orar pela sua vida. Tem irmãos aí que vão orar por você. Irmãos aí que acreditam e creem no poder de Cristo, irmão. Então você vai receber aí uma oração. Fique bem à vontade. Deixa Jesus ministrar sobre a sua vida. Deixa Jesus tocar o seu coração nessa noite, irmão. Agora eu vou dizer algo para você. Se você crê, você vai receber um toque de Cristo. Agora, se você não crê, irmão, eu peço você uma coisa: pede Deus para mudar seu coração. Se de tudo não é isso que você quer, você está no lugar errado. Às vezes tem área na sua vida até hoje que não está andando. Não é porque Jesus não chegou até você não, irmão. A sua resposta que não está sendo a resposta condizente com a pergunta de Jesus. Jesus chegou e perguntou: você quer ser curado?
Aquele homem já começou a falar de tanque, de amigo, de colocar ele lá. Às vezes o que você precisa fazer é ser direto em Jesus. Falar: Jesus, eu preciso disso na minha vida, eu preciso disso na minha casa, eu preciso disso na minha família. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Os irmãos podem orar aí pelos outros irmãos, viu? Os irmãos que eu chamei, que eu falei, pode orar aí, irmãos. Vem me, pode ficar à vontade. Me constranger com o seu amor. Sei que estás aqui, eu posso sentir o teu calor. Aproveite essa oportunidade, irmão. Vem me envolver. Não desperdice essa oportunidade que você está tendo, não, irmão. Aquele homem estava com a oportunidade diante dele, ele chegou até ele. Da mesma forma está chegando até você aqui hoje, irmão. O filho de Davi tem compaixão de mim. Jesus se importa com você. Toca nos meus olhos. Não pense você quando você está lá chorando, sofrendo, achando que você está sozinho, você não está, não. As camas caírem. Prova essa que você está aqui hoje, sabe por quê? Porque Jesus está mostrando que Ele se importa com você. Tem pessoas aqui que acham que Jesus esqueceu dela. Ei, Jesus não se esqueceu de você um segundo sequer, senão nem aqui você estaria. Você precisa entender nessa noite, é o que está te impedindo. Isso você pode fazer, isso cabe a você fazer e tomar a decisão se você quer ou não que Cristo cure você. Irmão, Jesus está aqui, irmão. Depende de você agora. Pois eu quero te ver. Aquele homem estava naquele lugar. Olha para você ver, Jesus foi até ele. Da mesma forma, irmão, Jesus veio até você aqui. Às vezes você está aí acompanhando, você não está aqui presente. Eu não sei qual é a sua situação, mas Jesus está aí também agora, porque Ele está em todos os lugares. E se você crer, se você tiver fé, Jesus pode te tocar aí agora. Eu quero dizer para você também, seja no seu físico, se você está aí paralisado, ei, isso aí tem sido algo na sua vida, e você que entendeu em Cristo que Ele pode te curar, receba a cura em nome de Jesus. Volte a andar, volte a ver, volte a caminhar, porque esse é o poder de Cristo. Hoje é o dia de você ter a sua vida mudada por Cristo, irmão. Eu posso sentir o teu calor. Deixa Jesus tocar a sua vida aí. Vem me envolver. Pode colocar diante de Cristo aí, irmão. Me constranger com o seu amor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver. Me constranger com o seu amor. Até
quando, irmão, você vai ficar com área na sua vida paralisada, hein? Até quando, irmão, você vai ficar com área da sua vida igual aquele homem? Jesus não está te perguntando o tempo. Faz uma análise aí, irmão. Vê que área da sua vida. Pastor, todas as áreas da minha vida estão voando. Graças a Deus. Aleluia. Continue assim. Agora deixa eu dizer algo para você. Deus tem encontrado ocasião na sua vida para poder levar para outras pessoas e dizerem para elas que alguém se importa com ela. No seu local de trabalho, na sua casa, os seus familiares sabem que Jesus se importa com ele. Tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos. É você e Jesus, irmão. A única coisa que nós fazemos aqui é promover esse encontro, porque Cristo permitiu. E Jesus manda dizer para você: pare de pegar esse problema e fazer a sua marca. Sai de cima disso. Para de pegar esse problema e fazer a sua marca. Falar: não tá ruim de tudo não. Dá para levar, dá para manter, dá para conciliar. Larga isso. Toma esse leito e vai andar. Porque isso está atrapalhando a sua vida. Para de pegar esse problema e fazer de marca para você ficar deitado em cima. Ah não, mas eu já até acostumei. Isso aqui não me afeta tanto, não me atrapalha tanto não. Jesus manda te dizer: toma esse leito e anda. Para de ficar ignorando esse problema. Para de ficar ignorando esse problema. Jesus está dizendo para você aqui hoje: toma teu leito e anda. Larga isso e caminha. Para de fazer cama com problema, irmão. Sai de cima disso aí, senhor. Nós temos que arrancar isso aí da nossa vida, de falar que a gente não tem oportunidade, irmão. Às vezes a gente que não está aproveitando as oportunidades que estão vindo para nós. Às vezes a gente não está aproveitando as oportunidades que vem para nós. A gente tem que parar com esse negócio: a vida é injusta demais comigo. Que vida é injusta demais, irmão?
tem nada disso não. Às vezes é da forma como que nós estamos lidando, nós estamos tratando esses problemas na nossa vida. A gente está fazendo uma maca e está deitando em cima. Não é porque a ordem já não foi dada para a gente levantar não. É porque a gente quer, irmão. Isso é muito sério. Tem pessoas que estão preferindo ficar deitadas em cima do problema do que levantar e ir. Porque são N coisas. Ah, é isso, é aquilo, aquilo outro. Isso não vai resolver nada na minha vida e na sua vida. Jesus deu a ordem bem clara: levanta e anda. E aí depois Jesus advertiu aquele homem dizendo: ó, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Se levanta desse problema, se levanta dessas coisas que estão te prendendo, vai e não volte a fazer mais, para que te aconteça coisa pior. Não volte ao estado do qual você foi tirado. E no caso aquele homem seria ainda pior, que ele voltaria literalmente com as próprias pernas. Tem muitos de nós aqui que estamos voltando para algumas coisas com as nossas próprias pernas. Não é Satanás que está te levando não. Tem gente, muitos de nós estamos voltando a falar coisa que não era para nós falar. E não é Satanás não, é a gente mesmo que está abrindo a boca na hora errada. Jesus se importa com você de tal forma para Ele te chamar a sua atenção e te advertir quando você está pisando fora da faixa, eu e você. Então, irmãos, para de fazer do problema uma cama para você deitar. Jesus está dizendo aqui hoje: larga toda essa imundícia, larga tudo isso que está te afastando de mim. Levanta e anda, que isso não te pertence, e não voltes mais a fazer. Jesus curou aquele homem, tinha 38 anos, que era enfermo. Mas Jesus não deixou de advertir ele as consequências que teria se ele continuasse fazendo as coisas que ele fazia outrora, não, irmão. Da mesma forma, Jesus nos adverte hoje. Jesus te curou, Jesus te limpou, Jesus te transformou, mas não volta a fazer as mesmas coisas, né, irmão? Para que não te aconteça coisa pior. O que será que era pior do que o homem ficar entrevado? Será, hein? Não estou falando do físico não, é da nossa alma. Muitos de nós estamos levando cativa a nossa alma, voltando para lugares da onde a gente nunca deveria voltar. Lembre-se daquele primeiro versículo que nós falamos no início: os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Tome muito cuidado com o que eu e você estamos fazendo, porque os olhos do Senhor estão sobre a minha vida, estão sobre a sua vida. Lembre-se, quando você for fazer ou falar qualquer coisa, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Lembre-se que os olhos do Senhor estão sobre a minha vida e sobre a sua vida. E todas as vezes também que você estiver angustiado, que você estiver desesperado, pensando em desistir de tudo, lembre, os olhos do Senhor, Ele está sobre você, te contemplando. Pode falar com Ele que Ele vai te ouvir na hora e Ele vai te responder. Que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Para de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. E Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Declare, você tem o valor. Espírito Santo
O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Isso é uma realidade para minha vida e para a sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele se move em você. E ele quer se mover através de você. Então, irmãos, continue caminhando, seguindo, crendo que Cristo, ele de fato, ele se importa com você. Agora deixa eu dar um conselho para você. Como eu disse, sabia que tem muitas pessoas que não conhecem essa realidade, que está esperando ouvir isso de mim, esperando ouvir isso de você. Eu não posso te eximir dessa responsabilidade, porque se de fato você foi tocado por Cristo, e nós vimos isso aqui nas mensagens anteriores, que nós falamos aqui na história de fé, que aquelas pessoas que foram tocadas por Jesus, elas foram e anunciaram. Irmão, se de fato eu e você estamos caminhando com Cristo, estamos entendendo o que Ele quer de nós, e a gente está tendo resistência de falar do amor de Cristo. Não estou falando para você conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não estou falando disso. Não estou falando para você ser bacharel em teologia. Estou falando só de você chegar e falar assim: alguém se importa com você. Alguém se importa com você. Às vezes é isso que a pessoa está precisando para ouvir, para ela não amarrar uma corda no pescoço. Às vezes é isso que a pessoa está precisando de ouvir, para ela não largar a casa dela, a esposa, os filhos e ir embora. Às vezes é isso que o jovem está precisando ouvir, para ele não dar mais um cheiro numa carreira de cocaína, ou fumar mais um cigarro de maconha. Às vezes é isso que uma pessoa está precisando ouvir, para ela sair de um quadro de depressão. Ouvir dizer que alguém se importa com ela. Irmãos, enquanto eu estiver aqui e eu tiver vida, não vai precisar de mula e nem de preda falar que Jesus se importa com alguém, não, porque eu não vou ser omisso naquilo que Cristo me chamou. É até os confins da terra. Deixa eu dizer algo para você: Jesus não te obriga a fazer isso, mas se Ele tocou a sua vida, irmãos, nós fazemos por amor e por gratidão a Ele. Então pense muito bem, analise se eu e você estamos remetendo e falando do amor de Cristo Jesus. Simplesmente dizer: alguém se importa com você. Tá, mas e aí, se importa comigo, como que eu faço? Irmão, vem e traz, apresenta ela para Jesus. Você tem muito aí, você tem muito em você para levar pessoas até Cristo Jesus. Mas enquanto você não entender isso, irmão, começar a colocar para... Ô, irmãos, tem pessoas aí que já era para estar, há léguas, mas estão paralisadas nas suas vidas ministeriais, porque estão esperando ocasião, estão esperando lugares. Irmãos, isso aqui não forja ninguém não, tá? Isso aqui não forja ninguém. Ninguém. Quem muda nosso caráter, quem nos forja, quem de fato transforma a nossa vida, é Jesus Cristo. Senão isso aqui não passa de palco, mais nada. E muitas pessoas às vezes estão: ai, o dia que eu chegar em tal lugar. Ei, deixa eu dizer para você: há centenas de pessoas do seu lado, à minha volta e à sua volta, que estão carecendo e dependendo da misericórdia de Cristo e precisam ouvir que alguém se importa com ela. Mulheres, sexta-feira agora tem culto rosa, vem participar, não fique de fora. E domingo nós temos o nosso culto de celebração ao Senhor, e vamos ter festa aqui, porque, irmãos, nós vamos estar descendo as águas aqui, e nós vamos estar festejando e louvando ao Senhor. Se você vai dizimar, você vai ofertar, você já fez isso, Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. E